Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente, que os amigos espirituais dessa casa nos ajude a ter uma manhã feliz e possamos compreender a mensagem que foi escolhida da casa. É um tema importante, como sempre, nada por acaso. Silene já deu o tom do tema. Quando ela fala do conhecimento, ela fala do autoconhecimento, ela fala da busca nossa, da busca interior, da mudança que nós precisamos fazer em nós para buscar elevação do orbe, do planeta e tudo mais. Mas isso nós vamos ver ao longo do dia, né, da manhã, que nós vamos estudar. Nós falaremos hoje a respeito de uma passagem que está no livro Justiça Divina. Justiça Divina é o nome do livro. A Justiça Divina já nos remete, só pelo nome, já nos remete ao Pai. Justiça Divina. Nos remete já esse pensamento de um Pai misericordioso, de um Pai bom, de um Pai extremamente justo. Então já nos leva a pensar que nós estamos sob um chapéu universal, não a Terra em si, mas o universo extremamente equilibrado sobre a perfeição do Pai, onde tudo está em equilíbrio, onde tudo está em perfeita harmonia. Nós não poderíamos imaginar se a Terra tivesse centímetros para um lado ou centímetros para o outro, centímetros. Os raios solares impediriam a vida na Terra, essa nossa vida. Poderiam ter outras, mas essa no qual nós vivemos, não teria. Então, essa perfeição, essa maravilhosa perfeição, é o Pai que nos fornece. Poderíamos ter dúvida em alguns momentos da vida, mas isso não, talvez não, esse Pai não está de acordo com o meu modo de viver. Poderíamos, mas é extremamente bondoso, justo e misericordioso. Eu estou falando isso porque o nome do livro é Justiça Divina. E isso nos faz lembrar esse cenário que nós estamos vivenciando. Mas e a Terra com toda essa confusão que ela vive? Está dentro da justiça divina. Porque o orbe no qual nós vivemos, como a Silene falou, é um orbe que também é um ser vivo que está em processo de mundo, como a escala dos mundos, em mundo primitivo, em mundo de prova e expiação, para passar um dia para mundos transitórios, que é o mundo de regeneração, e assim sucessivamente, através dos seus habitantes, fazendo o mesmo processo. Então está tudo em equilíbrio. Esse desajuste interno é um equilíbrio que nós temos que passar dentro de um contexto maior. Nós não percebemos o equilíbrio porque nós estamos dentro do caldeirão. Mas se nós olharmos de cima de uma nave, por exemplo, de uma estação espacial, nós não vamos ver esse desajuste. Olharemos a Terra dentro de um equilíbrio como talvez um astronauta lá de cima olhe a Terra. Então, é essa perfeição que nós vemos. O livro Justiça Divina, na passagem que nós vamos ver, ele vai exaltar a parte que fala um pouco de faltas. É um capítulo essencial que ele vai falar de faltas. Esse livro Justiça Divina, como alguns da safra de Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel, fazem uma ligação direta com o Pentateuco, com os 5 livros que Kardec nos trouxe. Uns são direto ligados ao Livro dos Espíritos, primeiro livro, outros ao Livro dos Médiuns, segundo livro, outros ao Evangelho, terceiro livro,
outros ao céu e inferno, que é esse justiça divina, outros agentes. Então, esse livro Justiça Divina está ligado ao céu e inferno, ao capítulo 7, que nós vamos ler hoje, a parte faltas, onde, na sua primeira parte do céu e inferno, Kardec ele trabalha a parte doutrinária referente ao céu, ao inferno, às penas, ao Código Penal da vida futura. Então, ele faz todo um trabalho em cima disso. E o livro Justiça Divina, trazido por Emmanuel, pelas mãos de Chico, ele vai fazer alguns comentários sobre essa primeira parte doutrinária. Nesse capítulo 7, Kardec ele vai tratar a carne é fraca, princípios doutrinários das penas futuras e o Código Penal da vida futura, que é maravilhoso. Nós vamos ter somente dentro do Código Penal da vida futura um item, o item 27, que é faltas. E então nós vamos ver o que esse item 27, faltas, nos traz. Ele traz o seguinte, estou falando de Kardec, dentro do livro Céu e Inferno, no item 27, chamado faltas. Ele traz o seguinte, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos a reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro suas consequências. Isso está no Código Penal das Vidas Futuras, no item 27, dito por Kardec. Devido a essa passagem, o livro Justiça Divina traz um capítulo, que é o tema da nossa palestra de hoje, que se chama Faltas, que Emmanuel vai nos trazer o seguinte texto. É possível que constrangimento do companheiro tenha surgido do gesto impensado de tua parte? Então, é possível que o constrangimento daquela pessoa pode ter surgido de um gesto meu? O gracejo impróprio, o apontamento inoportuno teria sido efeito de um golpe? Quer dizer, que o meu pequeno riso que eu dei poderia ter causado algum problema no outro? De certo, não alimentaste a intenção de ferir a pessoa. Mas a desarmonia partiu da bagatela, agigantando-se um conflito entre grandes proporções. Então, Emmanuel já começa dizendo, olha, você não teve a intenção, mas uma palavra sua, um risinho, alguma coisa sua, provocou no outro algo. É uma falta. É uma falta que partiu de você. Impensada, sim, impensada. Você não tinha intenção. Mas isso gera algo. E esse gera algo cria uma energia. E essa energia, ela vai se avolumando. Porque quando eu crio energia no outro, ou se cria uma energia negativa, o pensamento é energia, está se formando um elo entre duas pessoas. Está se formando um abraço magnético entre duas pessoas, que poderia ser um abraço magnético de amor, poderia ser um abraço magnético do bem, mas nesse caso em questão, não está sendo um abraço magnético do bem. Então está se formando um elo. Por isso que Kardec, lá no Céu e Inferno, ele fala, concilia-se o mais rápido possível, para esse elo não ficar cristalizado. Quanto mais demora a falta a ser diluída, ela vai cristalizando, ela vai se adensando. Então, quanto mais rápido ela ser trabalhada, mais rápido nós podemos ir diluindo. Continuando no Justiça Divina, o próximo parágrafo. De outras vezes,
a mente adoece conturbada. Teremos ofendido realmente? A cólera terá nos cegado discernimento e brandimos o tacape da injúria. Então, nós estamos falando de injúria. Pretendemos aconselhar e cortamos o coração de quem nos ouve, alegando fraqueza e envenenamos a língua. Olha, nós estamos falando aqui agora em momentos em que a língua está ferindo. Então, estamos falando de injúria. Então, no momento que nós vamos aconselhar ou consolar alguém, nós estamos usando o termo da injúria, da mentira. Como é pernicioso esse termo? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, de alguma forma. E isso causa, mais uma vez, uma energia negativa entre ambos. Primeiro que eu estou jogando uma carga negativa que é mentira. E segundo, que ela vai aparecer. E quando ela aparece de um peso negativo que vai nos unir novamente através de um elo negativo. E aquilo vai, mais uma vez, condensar através de um problema. Mais rápido será a diluição, se for possível. Se deixar densificar, se deixar aquilo permanecer, mais difícil será. Libertai-vos, a verdade vos libertará. Continuando, no Justiça Divina, Emmanuel nos diz, se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio. Leva alfinetada, prepara infecção. Humildade é o caminho. Entendimento é o remédio. Perdão profilaxia. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidade nasce de pequenino desajuste. Não hesite rogar desculpa, nem vacile a pagar-te a favor da concórdia, com aparente desvantagem particular, porquanto, na maioria dos casos de incompreensão, em que vos imaginarmos sofredores, ser vítimas ou verdadeiro culpado, somos nós mesmos que provocamos. Aí vamos voltar para o grande assunto do que é um jargão quase que a gente fala sempre do autoconhecimento, né? Porque a gente vem martelando esse tema, não só na doutrina espírita, os coaches e os psicólogos e tudo mais, mas nós fazemos esse processo de autoconhecimento realmente. Nós temos a noção, o que é isso, esse termo de autoconhecimento. Nós olhamos para dentro e vemos o que nós estamos fazendo sobre o autoconhecimento, ou nós vivíamos naquela casa que tem aquele porão e estamos acostumados a viver e vamos botando as coisas no porão. Nós sabemos o que tem lá no porão. Temos todo o conhecimento, tem as coisas velhas, tem os trecos, tem as coisas que eu não uso, as coisas que me incomodam, mas eu continuo vivendo. O que isso me causa? Nada, não. Uma asma, talvez. Alergia. Às vezes sobe umas baratas, às vezes uns ratos. Mas aí eu boto detetização na casa, eu tomo remédio para asma, eu tomo os analgésicos. Quer dizer, eu dou um jeito, eu vou me virando, mas o porão eu não mexo. Eu sei que tem lá dentro algumas coisas, que eu me lembre que eu botei, as outras até eu esqueci. Botei há tanto tempo que eu não me lembro mais. Então, vamos buscar o que tem realmente lá dentro. Essa que é a dificuldade, porque eu vou abrir o porão, vou ter que abrir e vou ter que botar luz lá dentro. Vou ter que chegar e botar uma lanterna, é a luz.
E quando se bota a luz, eu vejo o que tem lá dentro. Eu quero ver o que tem lá dentro. Porque na hora que eu passo a ver o que tem lá dentro, aquilo me incomoda. Na hora que eu vejo que eu sou egoísta, na hora que eu vejo que aquele meu comportamento é totalmente vaidade, na hora que eu vejo que aquele meu comportamento que eu fiz com minha irmã foi meu ego falando mais forte, na hora que eu vejo que aquele meu comportamento de virar as costas, que eu falei que eu estava com medo, mas na realidade não era medo, era outro sentimento, que eu dou desculpa para tudo. Ah, tá lá no porão. Isso é fácil, joguei para baixo. Tá lá embaixo. Então, na hora de você buscar o autoconhecimento, é isso. Uma coisa é ver. Ah, cheguei lá e vi. Tá tudo lá. Dói. Ver, dói. Agora, o esforço, que é o esforço maior do que abrir a tampa do porão para ver, é mudar. Uma coisa é ver, bom, já entendi. Estou sentado na mesa, no divã do psicólogo há 20 anos, estou 20 anos falando a mesma coisa. Eu entendo, eu sou egoísta, eu tenho meus problemas com meus familiares, mas muda. Sai da zona de conforto. Deixa o homem velho para trás. Vamos buscar uma mudança de comportamento. Vamos mudar, talvez, as amizades que te prendam. Vamos mudar esse meio que você vive que te leva, talvez, para baixo. Vamos mudar o comportamento que você faz há 20 anos para um outro. Mas o que os outros vão falar de mim? Aí não está nos pilares da doutrina espírita. Porque nos pilares da doutrina espírita está escrito assim: você é um ser imortal. Você é um ser imortal. Na questão 132, está lá escrito. Nós viemos para cá, não foi para agradar A, B ou C. Nós viemos para vencer vicissitude, as dificuldades da vida, para uma evolução. São janelas que se dá na vida imortal do espírito, para ele poder ter seus saltos evolutivos ou não. Ou ter suas acomodações. Aí a gente já começa assim, esse é o verdadeiro autoconhecimento. Porque todos nós temos questões a resolver, e as oportunidades de resolver as questões, não importa em que idade nós estamos, nós podemos estar com idade muito avançada ou pouco avançada, não importa a idade, importa o que passa na mente, é a mudança mental de comportamento, essa a ideia, é o padrão mental que vai mudar, é o despertamento que vai mudar, é onde o ciclo muda a partir do conhecimento. Opa, é isso. Eu percebo através do conhecimento. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, no Jardim das Oliveiras, depois da última ceia, que o homem no mundo é mais frágil que perverso, ele quis dizer que a fragilidade do homem está na falta de conhecimento. Que o homem, quando ele tem o conhecimento, ele vai deixando de ser frágil. Porque ele não vai cometer aquelas ações sabendo que vai atrasar o processo dele. Na hora que você percebe, não vamos nem entrar na parte científica das causas, na hora que você percebe que aquilo está te atrasando, está te segurando, que tua janela aqui de encarnação é um piscar de olho dentro da infinitude que vive o espírito, você fala, opa, essa oportunidade eu não posso perder. Não vai ser um barzinho que vai me atrasar, isso é uma alegoria. Não vai ser um barzinho que vai me atrasar a minha vida. Então são questões, não é uma briga que eu não vou voltar mais a falar com, vou voltar a citar assim, por exemplo, a minha irmã, não vou mais voltar a falar com a minha irmã, mas nunca mais.
nem isso que vai atrasar a minha vida, que eu vou voltar na próxima a voltar do lado dela. Vou estar preso. As questões têm que ser resolvidas. Ele fala, resolva enquanto está a caminho. Tem uma passagem interessante. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, ele tinha uma visão. A visão dele era difundir, através das suas viagens, o cristianismo em Rede Vivo lá. Tiago, que era um outro apóstolo de Cristo, ele tinha uma visão de que era, na comunidade judaica, aprofundar o cristianismo. Eram umas visões um pouco diferentes. Então, eles tinham uma determinada visões um pouco diferentes um do outro. Então, eles tinham um pequeno, vamos dizer assim, conflito de ideias. Não que eles que fossem divergentes em brigas, mas eles tinham um pequeno conflito de ideias. Paulo ia para Roma. Mas Tiago chamou ele para passar lá em Jerusalém. Paulo não queria. Paulo queria ir para Roma. O que Paulo fez? Entrou numa das igrejas dele, sentou, meditou, abriu o evangelho e apareceu para ele, reconciliar com seus inimigos. Paulo levantou e foi para falar com Tiago. E foi um encontro maravilhoso, cordial, maravilhoso, que ele não esperava. Essa mensagem inspirada que veio para Paulo de Tarso, antes da viagem dele para Roma, foi importante, porque quebrou ali qualquer tipo de chispa que daria um incêndio. Quebrou qualquer tipo. Então, se vê a importância para Paulo e para Tiago, para os dois continuarem seu apostolado, que houvesse esse encontro. Paulo vai para Roma, depois ao desfecho da vida de Paulo, e Tiago era praticamente o último encontro dos dois. Então, essa chamada de Tiago e a meditação de Paulo, o encontro e a leitura dessas cartas, está em Atos dos Apóstolos esse encontro. Essa leitura de Paulo sobre o Evangelho, do encontro de reconciliar com os seus inimigos, levou a Paulo a encontrar com Tiago e quebrar qualquer tipo de cisão, mal entendimento, ou alguma coisa que pudesse arrastar para outros momentos, em outras vidas, ou para outros momentos da vida infinita que nós temos. Esses são os detalhes cruciais da vida que nós levamos. No Céu e Inferno, nesse capítulo 7, doutrinário, ele comenta assim, Kardec, tem um item que fala assim, a carne, ele começa o item dizendo assim, esse capítulo dizendo, antes de ele entrar na Código Penal da Vida Futura, tem um capítulo que ele fala, um item que fala assim, a carne é fraca. Aí ele, realmente, ele bate forte. Kardec, ele não deixa passar. Porque que a primeira carne não tem vida, né? É o espírito. Então, a carne é fraca, ele vai fazer um arrazoado todo sobre esse tema, e é interessante para a gente, na questão das faltas, desse tema que nós estamos tratando aqui, porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos. E estamos construindo o nosso próximo ser. O que isso significa? Que nós trazemos as nossas tendências boas e tendências talvez um pouco complicadas. Então, quando fala assim, a carne é fraca, não, é o espírito. O que o espírito Luiz traz com ele? O espírito Luiz pode ser um pouco raivoso, o espírito Luiz pode ser um pouco nervoso,
o espiritualista pode ser muito ansioso. Então, são detalhes que eu, através desse conhecimento de mim mesmo, eu vou percebendo. E aí dá para a gente ir trabalhando e evitando determinadas situações que geram gatilhos comportamentais, que eu, através de um gatilho de comportamento, eu possa botar a perder ou me atrasar num processo reencarnatório. Então, é esse trabalho do autoconhecimento que vai me fazer evitar e trabalhar pontos que eu já me conheço das minhas tendências. E a tendência é muito importante, porque elas são marcantes no nosso dia a dia. Tem certas coisas que, para uns, aquilo passa tranquilo, para outros, não. Para outros, elas são marcantes. Uma palavra, um riso, para determinada pessoa numa situação, ela é deflagrador de um gatilho que vai transformar aquela pessoa num monstro. Ela vai brigar, ela vai se exaltar num turbilhão e ali bota-se a perder, de repente, dias, anos de briga com determinadas pessoas. Como evita-se isso? Através de se conhecer. Você não vai se botar à disposição dessa situação. Você evita essa situação. Se eu não posso falar de futebol, eu evito falar de futebol. Se eu não posso falar de política, eu evito falar de política. De religião, eu evito falar de religião. Porque eu passo a me conhecer melhor. E aí eu vou trabalhando essas questões para poder um dia estar aqui sentado e falar assim, não, dá para falar de política sim, porque agora eu entendo quem eu sou e o que é importante para a minha vida do que essas pequenas discussões que nós estamos aqui levando para me tirar de um prumo, que o meu prumo é muito mais importante para o meu ser, que são outras coisas fundamentais do que essa. Faltas. Essa é a questão básica. Nós vamos dar até que horas? 11h10. Tá. 10 minutos. Não, tá. 11. Até 11h10, né? Não, é até 11h10. Faltam 11 minutos. Ah, tá. Então, essas são as questões básicas. Os gatilhos que eu consigo ainda perceber em mim, eu posso evitar. Agora, tem gatilhos que eu não percebo em mim. E esses são os mais perigosos, porque não são vistos, não está no meu dia a dia, e são gatilhos que eu trago de existências anteriores, que eles não são motivados no meu dia a dia e podem ser cutucados em algum momento da minha existência e deflagrar um outro homem raivoso que eu não espero. Então, as defesas quanto a isso estão aonde? Estão no conhecimento. Ali sim, está toda embasada no conhecimento. Se eu conseguir, naquele reflexo que eu tenho, de dar uma resposta, pensar, de dar um movimento, de uma ação, de fechar um carro, de dar uma resposta com nomes, de sentar e pensar, já está no conhecimento. Como se faz isso? Exercício, é processo. Tudo é processo. Tudo está dentro de um processo. Eu começo a fazer. E assim são que se quebra hábitos. Hábitos nós adquirimos milenarmente. Eu faço um determinado processo em minha vida, por exemplo, eu julgo. De repente eu estou julgando desde a época que nós jogávamos pedra na mulher adúltera. Estou lá julgando. Estou julgando. Há 2000 anos estou julgando, ou mais. Estou julgando. Então o ato de julgar é um ato profundo. Ele está lá nas profundezas do meu ser. Como é que a gente vai parando isso? E vai parando isso, cada vez que vem um julgamento, vem um pensamento. Não julga. Não julga.
ele vai diminuindo, ele vai diluindo. Talvez nessa vida eu não consiga, mas eu já dei um start para isso. Se nós não fizermos o movimento, se acomodar, sentar, não sair da zona de conforto, não, a gente vai passar para a próxima com essa mesma pendência. Até que ponto? Até o ponto da dor, né? As coisas podem ser por amor. Ninguém diz aqui que tudo se resolve na dor. Pelo contrário, na primeira carta de Pedro, o amor cobre 1 milhão de pecados. É um engano a gente pensar que o Espiritismo ele traz a dor como a solução. Ele não traz. Nós entendemos que as reparações são necessárias quando a gente desvia da lei, a gente quer voltar para a lei. Nós mesmos pedimos para voltar para o prumo, para o caminho central, né, quando a gente desvia, pelas nossas opções. Tem 1000 formas de voltar para as opções, para o caminho central. 1000 formas. O amor é uma delas. A opção... Agora, quando a gente é muito resistente e não aceita, a dor também é uma opção. Por isso que o mestre ele deixa bem claro. O mestre deixa claro, Emmanuel deixa claro, Kardec deixa claro. Para, quando cometer as faltas, reconcilie o mais rápido possível. Até porque a gente não sabe para onde vai o tal inimigo, as pessoas, ou a dimensão que esse ressentimento causou. Então, é muito, às vezes, para a gente pode ser bobo, pode ser pequeno, mas quem sofre sabe o tamanho. Nós estamos cansados de ver na vida pessoas falam assim, meu Deus, como ela me fez mal. E a outra, não fiz nada. Eu só dei uma resposta. E isso às vezes é muito pesado. Porque para um, nada aconteceu. Para outro, foi um terremoto. Então, a verdade liberta? Liberta. O reconciliar o quanto antes, liberta? Liberta. A busca de nos conhecermos, de sabermos aonde está nosso calo e sair para não cometer as faltas é importante. Tem uma coisa que eu falo, e falo para mim, e eu busco muito isso hoje em dia, e busco demais até. É o limite da brincadeira. Teve um programa na televisão que tinha uns artistas que falavam assim, qual é o limite da brincadeira? E no consenso, esses artistas, eu não vou dizer o nome dele, falam assim, não tem limite da brincadeira. Se a comédia não tem limite. Mas machuca as pessoas. Então tem limite da brincadeira. E a mídia, ela passa às vezes vídeos que chamam engraçado lá, vídeos engraçados. Pessoa caindo, pessoa trombando, pessoa caindo. Qual é o limite da brincadeira? Se fosse eu? Se fosse eu ali naquela situação, não acho que seria interessante. Então a lei áurea, não faça ao próximo se eu não gostaria que fizesse com você. Amar Deus sobre todas as coisas? Sim, como nós falamos no início. A relação com Deus dá para entender. Às vezes eu posso até não aceitar, mas Ele é o ser supremo, causa primária de todas as coisas. O universo está em equilíbrio. Posso até não aceitar determinadas coisas que acontecem comigo, fala assim, por que eu? Mas tem uma razão, uma causa clara. Mas na relação com o outro,
Na relação com o outro, não, gente. Eu não posso ficar na brincadeira, rindo de coisas que não... Se fosse comigo, não dá. Você pega na internet, pega no WhatsApp, as brincadeiras passando, rindo. Falei, meu Deus, se fosse comigo. Então, é difícil a gente mudar padrão. Aí a gente fala assim, não, isso eu não quero ver mais. Pô, mas me divertia tanto, isso me ocupava meu tempo, quando não tinha nada para fazer na fila do banco, na fila do supermercado, eu só ficava vendo as piadas. Hoje eu já não fico mais. Esse passatempo não acontece mais comigo, porque eu comecei a pensar, e se fosse eu? Então, eu não vou alimentar minha mente ou a psicosfera através do meu pensamento, estou alimentando a psicosfera através disso. Porque eu tenho que seguir o que eu falo e o que eu penso. Senão, estou falando aqui e daqui a pouco eu vou para o Zona Sul, vou ficar lá vendo as piadinhas. Não condiz. Aí, para fechar, nesses 2 minutos finais, como nós abrimos, falando a respeito do Pai, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma passagem que diz assim, na justiça das aflições, e tem 3, peguei um pedacinho. A fé no futuro pode consolar, saber que nós somos espíritos imortais, e fundir paciência, mas não explica essas anomalias, esses defeitos que podem ter nas nossas vidas, que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as dificuldades, as vicissitudes da vida deveriam de ter uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isto cada um deve compenetrar-se, cada um deve compenetrar-se nesta causa, por meio dos ensinos de Jesus ao estudo. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Isto é, pela palavra dos Espíritos. Este é o verdadeiro consolador, o Espiritismo, que nós estudamos aqui na casa, como a Silene falou, são mais de 33 cursos, ou por aí, que nos consola, nos aprofunda e nos faz entender e possibilita essa mudança de padrão, sair de uma zona de conforto com mais segurança, com o pé no chão, sem muito trauma, e podermos juntos melhorar o planeta e evoluirmos dentro de um processo, não é de uma hora para outra, é processo. Todo mundo no seu tempo, na sua capacidade, porque é muito. Para Deus não tem tempo. E nós são vidas atrás de vidas. É uma construção infinita. Um bom dia para todos e obrigado por tudo. Obrigada, Luiz.